A tecnologia 3D é muito utilizada no entretenimento, mas aqui na Faculdade de Engenharia do Porto está a ser usada para criar uma réplica desta cidade. Esta é a cidade do Porto. As ruas estão lá, a volumetria dos edifícios também. Alguns pormenores arquitetónicos é que não, mas também não era a ideia, pelo menos quando o projeto começou. Começou no âmbito do meu doutoramento, em que a ideia era fazer uma ferramenta de modelação procedimental, ou seja, a possibilitar a geração automática de modelos de ambientes virtuais urbanos com base em informação geográfica, portanto, que existe nas autarquias. Sendo elaborado no Porto, foi o Porto a cidade escolhida. Este projeto foi também enquadrado no âmbito do Porto Digital, portanto, e foi desenvolvido também alguns modelos nesse sentido. Portanto, a geração automática serve para gerar a maior parte dos edifícios, exceto aqueles que são os mais conhecidos, porque esses têm uma características que são muito individuais. Portanto, são casos, por exemplo, da Câmara Municipal, o edifício da Câmara, os monumentos, etc. Estamos a ver a Avenida dos Aliados. Ao cimo está a Câmara Municipal. E foi a Câmara que forneceu os dados de base. O Pedro Silva está agora a fazer o doutoramento. Pretende acrescentar algo mais ao trabalho do seu professor. No meu trabalho, o que estou a acrescentar é, portanto, desenvolver um pouco mais estes modelos. Portanto, até agora nós trabalhamos sempre sobre zonas um pouco mais pequenas de cada vez. E por um lado, eu concentro-me não só na produção destes modelos para a cidade toda. Portanto, como se vê neste vídeo, viaja-se por uma extensão muito grande da cidade do Porto, em que, como não é possível carregar toda esta informação de uma vez, vai fazê-lo progressivamente. Portanto, isto por um lado, no âmbito da geração procedimental dos modelos, e por outro lado, na sua utilização no âmbito dos jogos sérios. Portanto, os jogos sérios introduzem-se no conceito de jogos, mas que não têm como principal objetivo o puro entretenimento, mas sim uma outra aplicação mais séria para além disso. Imaginemos que queremos, por exemplo, simular um incêndio na cidade do Porto e queremos ver como é que os bombeiros hão de esquematizar, criar uma estratégia para atacar esse mesmo incêndio. Portanto, este tipo de aplicação, utilização deste tipo de modelos pode, no fundo, beneficiar muito este treino, portanto, sem realmente ter de ser efetuado no terreno real. Portanto, a informação que nós temos, por exemplo, a base dos edifícios, a formas das estradas, a formas de alguns quarteirões e temos, por exemplo, também, respectivamente a cada edifício, temos também a altura deles. Portanto, o que fazemos simplesmente é pegamos nessa informação, tornamos-la 3D. Portanto, pegamos na base dos edifícios, adicionamos um bloco e temos, de facto, pelo menos um aspecto global da cena, portanto, de toda a cidade. À primeira vista faz lembrar ambientes como o do Second Life. É possível realmente ter um ambiente colaborativo, como o Second Life, com este tipo de ambientes tridimensionais. Claro que, a nível do Second Life, há dificuldades ao nível da dimensão das ilhas e estes modelos tridimensionais urbanos, não é? Acabam por ser muito extensos e há dificuldade depois em conseguir incorporá-los lá. Mas a tipo de colaboração que se consegue obter no Second Life, embora seja mais associada ao avatar, portanto, à personificação de cada um dos intervenientes, aqui a ideia é poder interagir mais com a cidade, como se fosse uma entidade própria à cidade e cada um dos seus elementos constituintes. Os investigadores pensam que esta solução pode ser útil aos decisores políticos, mas também ao público em geral. Para além dos modelos tridimensionais da cidade, nós queremos também poder interagir com eles. Portanto, hoje em dia, a maior parte dos decisores ao nível do planeamento urbano, por exemplo, trabalham com ferramentas de sistemas de informação geográfica. E nessas ferramentas procura-se interagir com mapas. Mas se nós pudermos interagir em modelos tridimensionais dos ambientes urbanos, ganhamos muito mais eficácia e eficiência também. Portanto, a ideia é um bocado poder trabalhar com a cidade num modelo tridimensional virtual. Não só os decisores, mas também o público em geral. Portanto, o cidadão comum pode também aceder à sua informação na cidade e no âmbito da filosofia Wiki. Também gostaríamos que o cidadão comum pudesse contribuir para o modelo tridimensional, melhorando e alterando de acordo com o que é na realidade, acrescentando aquele detalhe que nós não temos na informação de base. A ideia é que se cria aqui uma wiki 3D, portanto, semelhante à Wikipédia, em que cada utilizador vai contribuindo com um pouco mais de informação, mas uma wiki de ambientes urbanos, em que, efetivamente, progressivamente, a informação, portanto, os modelos da cidade vão melhorando. Perspectivam-se igualmente utilizações de âmbito social, como a localização, por exemplo, de situações de risco, de pessoas que vivam sozinhas e cuja informação pode ser introduzida no modelo para permitir um auxílio mais rápido em caso de emergência.